Por exemplo, os números, os sobrados. Nós temos do Canto da Fabril, eu vou falar que tem uma coisa que deveria ser motivo de estudo. Do Canto da Fabril até a Beira-Mar, nós temos até agora, conferido por mim, 848 casarões, sobrados, palacetes com simbologia maçônicas, identificadas. Do Canto da Fabril até a Avenida Beira-Mar. Até a Beira-Mar. 842 casas, palacetes, sobrados, identificados com o símbolo da maçonaria. É proporcional. Consta também do seu registro nacional? Exatamente, consta, exatamente. Eu faço citações de inúmeros grandes pessoas que moravam naquela região e colocavam o avental maçônico no frontal. Eu citei um exemplo para citar aqui, o casarão na esquina da rua da Rio Branco com a Avenida Silva Maia, que foi H.S. Paiva, foi um grande maçom. Vamos aqui para Manuel Jansen, Justo Jansen. Vocês podem observar as casas deles, que as casas deles estão com avental. Sim. O avental frontal delas. E as próprias igrejas. As igrejas também, nossas igrejas. A igreja por causa dos padres, de alguns padres? Não? A igreja de Desterro, por exemplo, tem um esquadro com passo lá em cima, quem coloca é um maçom escocês que estava a serviço dos holandeses em 1642, quando invade São Luís, chamado Sandelí. Ele era escocês e estava a serviço dos holandeses. Ele vai morrer aqui no 80 da Cruz na batalha. Sim. Ele era maçom, então ele tinha a ordem de não deixar a pessoa saquear. É relativo dizer que os holandeses saquearam São Luís. Sim, na realidade, tem gente que fala o que... É relativo. Porque afirma isso, mas não tem... Quem saqueia não vai construir. Eles construíram. Inclusive tinha o Palácio dos Holandeses, onde é o antigo Hotel Central, que é o Palácio do Comércio hoje. Então quem saqueia geralmente não deconstrói. Realmente, o saque e destruição, vamos dizer. Tanto que ele manda colocar os quadros com prazo lá para dizer que estava sob proteção e colocou Sandelí. Convém salientar que a igreja do Desterro não é a igreja mais antiga de São Luís. Não né? A mais antiga de São Luís é da Vila Velha do Vinhais. Até porque o Vinhais é um dos bairros mais antigos. E consta, das antigas aldeias indígenas. O Antônio Norberto, nosso confrade Antônio Norberto. Sim, e Leopoldo Gil, ele encontra o registro até 1605 já da Vila Velha do Vinhais. Europeus morando lá e casados com nativos. Já havia gente lá. Morando lá. Junto com os indígenas? Os indígenas casados, geralmente você vai ver a figura emblemática de Davi Migan. Davi Migan e outros personagens franceses, certo? Era comum naquele momento trazer pessoas pequenas para aprender os costumes dos indígenas para levar para os europeus. Então, São Luís é riquíssima, a história de São Luís para ser estudado. O Maranhão é riquíssimo em história. Precisa ser melhor estudado, registrado. O grande problema para a gente é a divulgação, é como pesquisar. Por exemplo, eu sou professor. A dificuldade para encontrar esses registros. Nós pararmos para pesquisar, o que sobreviver? É verdade. Não somos remunerados. Sobra pouco tempo para você se dedicar de fato só aquilo ali, né? Só aquele objeto de pesquisa. Basta você ver o quantitativo de livro de história que existe aqui na MEI. O quantitativo de autores maranhenses que nós temos aqui, uma barbaridade. Sim. Vai de biografia, poesia, contos, romance, livro de história sensacional. Esse livro ali, recentemente chegou do Garré, da família Garré. Que fala sobre um negro. Sobre o traficante Garré, exatamente. Então, São Luís é isso. São Luís é conhecimento. Você tem que conhecer realmente São Luís. Poucas pessoas observaram. Se você olhar de cima com o drone, o Palácio dos Leões é forma triangular. Pode observar que ele é um triângulo, né? E bem no meio tem uma piscina. Aquela piscina tem uma piscina ali. Naquela piscina ali era redonda, era um olho. Então muito interessante. Muito interessante, né? Sim. Era triangular. Então foi feito já com esse formato. Um artista que desenhou, né? E todas as igrejas coloniais de São Luís, todas elas são dimensões e colunas do rito escocês antigo e aceito. Você pode pegar São José do Egito e ela é a mesma, até o número de colunas é do rito proporcional, mesma coisa. E você vê, todas elas estão com identificação. Até o nosso irmão Lima Verde, ele fala, quando ele casou, a primeira coisa que ele olhou lá foi, lá na Igreja da Sé, foi a simbologia maçônica. E assim está na Igreja da Sé, está no São José
do Egito, está na igreja do Edmo de Estevão, São José de Estevão, e São João Batista, então tem também, só que ela está muito modificada. Não guardou a forma original. Né? Eu ainda cheguei a ver a pia batismal da igreja São José do São João Batista, lá do Vinhais Velho. Sim. A pia batismal era em pedra lavrada e era um formato de uns quadros com passo bem baixo. A pia batismal. Eu cheguei a ver. Dona Babá, antes de falecer, e ela emprestou para um cidadão. Esse cidadão desapareceu com a pia. Vai saber se ele não vendeu no mercado negro aí para alguém, um colecionador. Muito tempo. Então São Luís é sensacional, uma história muito bonita. O quantitativo de navio, nós temos o nosso arquivo público, é um dos melhores arquivos que tem para fazer pesquisa. Sim, fala um pouco pra gente disso, porque a gente que não costuma, nós não somos historiadores, que não costumamos frequentar esses ambientes, no caso dos arquivos. O que a gente encontra aqui hoje no nosso arquivo? Nós temos, recentemente agora, por exemplo, nós temos nosso confrade Eus Lima, que descobriu, por exemplo, toda a árvore genealógica de Silvério dos Reis, aqui no Maranhão. E antigamente se dizia que ele tinha sido enterrado em Campo de Goitacazes, lá no Rio de Janeiro. Certo? Na realidade, não. Quem é enterrado lá é o afilhado de Caxias, que tinha o mesmo nome do pai. Ah, tá. Era um homônimo. Era o homônimo. Sim. O filho dele, que foi enterrado. E eu descobri agora a certidão. Está sendo o grande momento hoje da historiografia maranhense. Essa descoberta desse documento. Uma certidão de nascimento. O óbito de Silvério dos Reis. Sim, o óbito dele é registrado aqui. O óbito dele, que ele foi enterrado na igreja São João Batista, aqui da Rua da Paz, na rua São João. Exatamente, ali que ele vai ser enterrado. E os ossos dele. Depois são mudados para outro lugar ou continuam lá? Como o Estado Novo, Paulo Ramos vai ser um interventor no Maranhão, e ele tenta mudar várias características de São Luís, transformando numa espécie de França, a São Luís. Então ele causa um alargamento na Rua da Paz, na Rua do Egito, na Rua da Paz. Só que na Rua da Paz chega até na igreja. Na igreja ele tira 2 metros da igreja, então todo o ossário que estava na parede do lado da Rua da Paz sai. Então estão lá na sacristia, embaixo na sacristia, enterrado na sacristia. Então eles foram para o subsolo. Exatamente. Entre eles os ossos de Silvério dos Reis. Está lá. Está lá. Agora para fazer a vez, resta saber se não existe osso ou fazer um DNA. Para saber se. Porque eram vários. E São Luís é muito chamativo. Conversando com a bibliotecária do Congresso Americano, a Marli, ela me disse o seguinte, que o grande charme de São Luís é quando eles, lá nos Estados Unidos, eles são grandes compradores de livro. Os americanos, eles têm interesse, são dominantes, mandam no mundo, porque eles aprendem a cultura dos outros. Então não tem para onde correr. Eu vendi livro agora recentemente para a Biblioteca do Congresso Americano. Então o que ela disse? Quando eles pegam um mapa para desmistificar que o Brasil só é índio, então eles mostram o mapa e mostram a cidade colonial construída dentro da Amazônia. São Luís, você pode observar que está dentro da Amazônia. Nós já somos aqui pré-Amazônia, mas é a Amazônia. Aí eles mostram lá como é que os portugueses fizeram várias cidades coloniais dentro da Amazônia, entre elas São Luís. Esse é o charme. Então São Luís é isso. Tem uma série de características que poucas cidades têm, né? Uma delas é essa, que você acabou de dizer. Está dentro já de uma área da Amazônia, uma cidade colonial. E se você for observar a Praia Grande, a Praia Grande foi planejada. Você pode olhar pela dimensão das ruas, que ela tem um planejamento ali. Dá para ver mesmo. Dá para ver um planejamento. E outra coisa, a função dela era voltada para o mar. Certo? E ali dos mirantes dava para olhar a chegada, né, dos barcos. O mar era a razão de tudo, porque era o comércio era feito pelo mar. Então a cidade era voltada para o mar. Então São Luís, você pode observar. Ali a época, digamos assim, era o centro nervoso da cidade. Nervoso de São Luís. Ela só deixa, a Praia Grande só deixa de ser o centro nervoso de São Luís já na virada do século XVIII para o século XX. Para o século XIX, em função da Rua Grande, que era um antigo caminho grande que começa a ser ocupado em massa por chacras, sítios, fazendas, e na Rua Grande até no Canda Fabril os chamados
sobrados e bangalôs e bonito, com a modernidade, chamada modernidade, teatros. Aí começa a se desenhar uma nova São Luís, a partir da abertura dessa rua. Uma nova São Luís, já existia. Convém salientar que o Caminho Grande saía da... O caminho existia, não existia, era, digamos, a urbanização daquela... Na realidade, eles aproveitaram a rota de indígena, que saía da Praça João Lisboa, que não era, só era um lago, chegava até o Anil, chegando a quase o Anil. Chegando ao Anil, realmente chegando ao Anil. Convenhamos, é uma distância considerável, porque era uma trilha indígena. E grande, né? Era uma trilha, eles aproveitaram. Por isso que o nome era Caminho Grande, trilha indígena. Sim. Era isso. Então começaram a construção de ladeando esses Caminho Grande, então ficou a nossa Rua Grande. E assim, várias ruas, São Luís, becos, os becos do Viramundo. Muita gente, por exemplo, imagina o Beco do Viramundo. Por que o nome beco é Beco do Viramundo? As pessoas imaginam por interliga logo automaticamente com se perder, ou estar num elo ali que não tem sentido, ou uma rua passa aqui, outra lá, não. O Beco do Viramundo, na realidade, tem esse nome por causa que era um instrumento de tortura dos africanos, que girava quase em 90 graus, tá? A cabeça do africano para partir a vértebra, a coluna, né? Para sufocar, né? Sim. Então, o nome desse instrumento chamava-se Viramundo. E o local... Era um instrumento de tortura. De tortura, era lá naquele beco, lá o instrumento. E assim nós vamos, né? Aí tem a emblemática, recentemente eu lendo aqui no livro, emblemática Carrefour da Mercedes. A Carrefour da Mercedes, muita gente confunde como um local padrão de venda de africanos. Na realidade era um local padrão, era um local de venda de africanos, mas esse africano escravizado era o escravo doméstico, porque você vê que ela não suporta, por exemplo, 300 homens. Eram no máximo 20 ali. Eram poucas pessoas ali. Pessoas, né? Por exemplo, eu tinha a necessidade de ter um escravo de ganho, eu ia comprar um escravo de ganho, então eu comprava lá, era um local onde as pessoas iam atrás desses escravos para comprar. Porque os grandes fazendeiros, eles nunca compravam na Carrefour da Mercedes, eles compravam diretamente dentro do navio. Dentro do navio. Às vezes, o africano nem sabia onde estava, ele era examinado, olhado, peça por peça, e descia o Rio Itapecuru, descia o Rio Mearim. Ia embora para os outros lugares do Maranhão. Maranhão. Nós podemos observar também as figuras que nós tivemos. Martino Roines foi um fenomenal homem, chama o Viking do Maranhão. Veio de outro país? Na iniciação dele, ele não era nem de maior, porque atingir a maioridade era 21 anos. Ele é iniciado na maçonaria com 20 anos. Né? Então aprenda geralmente de um maçom. Quando iniciava naquele período do século XVIII, final do século XVIII e século XIX, aprenda, geralmente eram 10 africanos, que em muitas lojas pediam para dar liberdade. Ele pediram 200 africanos. Nossa, muito grande o número de 200 africanos. Essa prenda aí foi pesada. E tinha acabado de chegar um navio tombeiro que estava ancorado no Bacanga, que é o Caridade. Caridade, segundo, estava no ancorado, e ele tentou comprar os africanos e o capitão disse que não venderia. E ele foi e comprou o navio e os africanos. Comprou tudo. Deu a alforria, mandou devolver os africanos para voltaram no mesmo navio, já livres, deu a liberdade. E quando o navio retornou, ele transformou o tumbeiro em navio de transporte de açúcar, que ele já era dono do engenho São Pedro. Nossa, fantástico, né? Foi um homem altamente capacitado, era um empreendedor. Sim, já naquela época, né? Ele era um empreendedor. Por que ele era um empreendedor? Ele, o primeiro fundador da Associação Comercial, um homem de logística, ele imaginou o engenho São Pedro num local ideal. Sim. Só que infelizmente ele morreu precocemente de malária, pegou malária e vai morrer em Lisboa, em Portugal, muito novo, 54 anos, exatamente, já vai morrer. É o famoso barbudo que aparece lá em forma. Tem lá na estação comercial, que está um retrato, várias pinturas de homens que foram presidente da associação comercial, inclusive o dele, com uma barba bem longa e foquilhada em forma de V.
Sim. Assim, consta lá consta uma imagem dele. Tem um retrato dele. E até a Maria Rosa, que é a neta do Campacheco, tem muito contato com ela, ela fez várias doações na época e teve um quadro que desapareceu. Por exemplo, os fundadores do Hospital da Beneficência Portuguesa, todos eles eram maçons. Sim. Sem exceção, todos eles eram maçons. E existiam os quadros dele e ninguém sabe onde estão esses quadros. Deve ter sido levados, talvez pela família. Exatamente, que eram quadros coloniais, todos eles vendidos. Pode até ter voltado para Portugal, vai saber. Não voltaram, ficaram aqui mesmo. Não, ficaram aqui e estavam lá, eu ainda cheguei a ver ainda, mas com a venda do Hospital Português, aí alguém pegou um parente ou mesmo pessoas, ou alguém que trabalhava no hospital, alguém do hospital, os próprios proprietários querem ter esse negócio, porque era um quadro particular, não era de bem uso público, era de particular, ok. Para a gente terminar, vamos aqui para um detalhe da nossa história que é sempre em parte controverso. Por que eu digo em parte? Porque é inegável que os portugueses, a herança mais forte talvez que nós tenhamos em São Luís, como você mesmo acabou de dizer, que constrói uma cidade colonial dentro da Amazônia, praticamente, é a nossa herança portuguesa. E aí vem aquele outro lado da história que é também a passagem dos franceses por aqui. Pessoalmente, particularmente, qual é a sua visão em relação a essas teorias ou essas versões da história de São Luís que colocam a fundação na mão hora dos franceses e outros dizem que não foram os franceses, foram de fato os portugueses, que os franceses tiveram muito pouca contribuição para se dizer que foram eles os fundadores. Pessoalmente, enquanto historiador, enquanto escritor, qual é a sua visão dessa entre aspas, polêmica? Eu gosto muito dos estudos de Antônio Norberto. Ele é primoroso nos seus estudos, ele é um pesquisador nato. Que é inclusive associado aqui da MEI. Exatamente, associado da MEI, é presidente da Academia Ludovicense de Letras. Ele é muito estudioso, ele estuda realmente a questão. E ele encontra da Fundação Francesa de São Luís. E na minha concepção, eu concordo plenamente com a teoria dele, é francesa. A maior prova que... A questão do forte, né? Do forte. Em 1605, nós temos vários franceses morando na Vila Velha do Vinhais. Sim, 1605. Sim. Leopoldo Gil constata isso, o Antônio Norberto. Só que a pessoa, quando pega o mapa de Antônio Norberto, constata que o Maranhão seria bem mais largo. Seria as mesmas dimensões do estado do Maranhão Grão-Pará. O antigo Maranhão Grão-Pará. E os franceses tinham um costume interessante de deixar pessoas, crianças, para aprender os costumes dos nativos, para poder depois resgatar e levar para a Europa. Tanto que quando vai para a Europa, Davi Micão vários vão para a Europa, ser nativos vão também juntos. Sim, né? Sim. E o único que sobrevive exatamente era o que era cativo. Então, na minha concepção, São Luís é francês. Eu aconselho até comprar o livro de Antônio Norberto, que é muito interessante, é uma pesquisa muito também aconselho, bem feita. Muito bem feita a pesquisa dele. Inclusive ele foi lá na França, atrás de vários registros históricos. Inclusive, se eu não estou enganado, conversei com ele foi à cidade de Daniel de Latouche. Exatamente, e trouxe documentos importantíssimos, documentos inclusive de deslocamento, de pessoa, empréstimo, essas coisas, tudo ele tomou conhecimento. Eu creio que ele vai até divulgar mais alguma coisa recentemente. Dessa pesquisa dele, atualizar. O Forte Sardinha, tão falado Forte Sardinha, que até então a gente não sabia onde estava localizado. Onde é que ficou aqui? Ele localizou. Ele conseguiu, um mapa, ele conseguiu localizar. Ele conseguiu localizar o Forte Sardinha, que está inclusive soterrado. Hoje em dia não se encontra mais. Porque no caso seguinte, para fazer o Forte, tirar o Forte Sardinha, tem que fazer um processo de indenização de quase toda a área do lado esquerdo do São Francisco. Nossa, aí tirar muita gente. Não tem como. Mas o Marco Zero de São Luís o Marco Zero de São Luís, onde São Luís nasce. Forte Sardinha? Não. É lá na Vila Velha do Vinhais. Vila Velha do Vinhais, que deveria ter o Marco Zero. Lá
quase em frente à igreja, ali que aquela velha igreja lá do... que é a primeira de São Luís. Primeira igreja. Você pode pegar o livro Código de Libreville, Missão dos Padres Capuchinhos na Ilha do Maranhão, que está lá registro da primeira capela. É o único registro. Aí a pessoa pergunta, costumo dizer que tem a São José de Esteio, mas São José de Esteio você não encontra registro. Você encontra registro depois, mas antes de 1612, o primeiro registro encontra lá. É isso aí. Então, meus amigos, vocês acabaram de ver aqui esse nosso bate-papo aqui na MEI com o historiador, meu amigo, meu irmão, meu amigo Antônio Guimarães, que sempre traz pra gente esses detalhes da história do Maranhão que pouca gente conhece. Só interrompendo, o livro Becos e Telhados está nos finalmente, só existe somente 28 livros. Desses 28, só tem 9 na MEI. Certo? Não é bom, eu nunca reedito livro, dificilmente eu reedito livro, eu não gosto de reeditar livro. Então meus livros com o tempo ele fica muito valioso, então ele está nos finalmente. Então muito desgastado você passar 10 anos em arquivos, biblioteca, comprando fotografias, são fotografias raríssimas. Então, se a pessoa quiser adquirir, pode vir na MEI, pode entrar em contato comigo. Certo? Perfeito. Já tem pouco, muito pouquíssimo. É um registro para história. Eu tive a felicidade de vender bens. Vendi bens, mas readquiri com o pai deu. Que bom, que bom, que bom. Muita gente diz, tá dando um murro na ponta que uma faca. Na realidade foi ao contrário, né? Graças a Deus. Um abraço para todos. Então é isso, um abraço a todos. Espero que tenham gostado aí desse nosso bate-papo.